Eu só acho que é uma má vontade com o Everton. Pra mim, ele não... Nossa, não tinha o que fazer. Pô, cara... Porque estão achando ele mão de alface, mão de tartaruga. Até o Marcos onde a saiu em coruja defesa dorme. dele, pô. Mas isso vai respingar nele durante um tempo, independentemente de como seja o gol que o Palmeiras tomar, por conta da forma como o Palmeiras sofreu o gol contra o Chelsea. Acho que é natural. Mas não ele... faz sentido, mas a gente sabe que vai acontecer. Nenhum dos dois gols ele falhou. Nenhum. Para dizer que ele tem braço Muito curto. mérito do batedor. Muito no mérito. segundo, então, nem pensar. A bola desvia um canudo, E assim, desvia ainda. Hulk aos 39 anos. Esse cara é um cavalo, ele carrega o Atlético Mineiro nas costas. Literalmente. Aliás, tem uma estatística bem legal. O Galo marcou 4 gols desde a volta do futebol no Brasil e na América do Sul. Ele fez os 4 gols do Galo desde então. Mas ali, tudo na conta dele. Você colocava que, para você, o Fluminense deveria jogar mais. Para mim, o time que está devendo no ano é o Atlético Mineiro. Vai muito, não jogou nada ontem, nada. Mas o Campeonato Brasileiro do Atlético é horroroso. Mas assim, o Galo já jogou mal contra o Bahia. O Hulk fez um gol olímpico, né, no finalzinho do segundo tempo. Jogou muito mal contra o Bucaramanga na quinta-feira, pessimamente. Ganha com um gol de pênalti do Hulk, com 1 a menos até. E ontem não jogou nada. Assim, a gente olha para esse placar de 3-2, o cara que não vê o jogo fala, pô... E o elenco é bom. Não, assim, foi um massacre do Palmeiras ontem. O Palmeiras jogou muito bem. Massacre também não, mas jogou muito melhor. Agora, no segundo gol do Hulk, na falta, deu para ouvir que o Abel pedia para a Barreira não pular e mesmo assim colocou o Veiga ali naquela posição de jacaré, que fica ali embaixo. Não teve jeito. A bola entrou do mesmo jeito. A bola desviou no Alan. Ela desvia, né? Você vira a câmera por trás, claramente ali. Mas não que o Everton fosse pegar, eu acho. Mas se acerta o Alan, nocaute. E mesmo, eu acho que se não tivesse desvio, eu acho que é o Everton, a bola, todo mundo para dentro do gol. Não ia ter como. É por isso que eu comparo com o Pepe, o canhão da Vila. Era desse jeito mesmo. E a nocaute, todo mundo estava na barreira. Uma coisa impressionante. Não tinha erro, não, né? Hã? Não tinha erro ali, não. Não tinha erro. É o canhão, é o canudo que o cara enfia o pé ali. Agora, Kaká, foi a melhor exibição do Palmeiras. Pelo menos o primeiro tempo foi muito bom. Não me lembro de uma atuação tão boa quanto esse primeiro tempo do Palmeiras. Há bastante tempo o Palmeiras não jogava bem e contra o Atlético o Palmeiras jogou bem. Acho que dá pra gente dizer que foi um Palmeiras até a Copa do Mundo de Clubes e será um Palmeiras muito diferente nesse segundo semestre. O Palmeiras só perdeu o Paulinho, perdeu o Estevão. O Palmeiras perdeu quase tudo. Perdeu o Mills agora também. Os 3 jogadores mais refinados, digamos, tecnicamente do time. Então, será um novo Palmeiras para o segundo semestre. É um Palmeiras em construção e que vai oscilar. É importante a gente colocar isso para o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras não vai conseguir manter um nível de atuação, pelo menos neste início. Facundo Torres mais à direita, Felipe Anderson mais à esquerda. Jogou bem o Felipe Anderson. Jogou bem e numa posição que ele não vinha jogando bem. Porque o Abel já testou ele mais de uma vez do lado esquerdo. Ele se destacou pela Lazio, pelo lado direito. E antes da Copa do Mundo de Clubes, vinha fazendo bons jogos numa dupla com o Giai pelo lado direito. Jogou, foi titular contra o Porto, depois sumiu misteriosamente das escalações do Abel. Até entendo a parte tática, mas um jogador não ser mais aproveitado dentro do torneio. Sendo que ele tinha feito uma boa exibição contra o Porto, achei um tanto quanto estranho. O técnico do Palmeiras nega que exista qualquer problema com o jogador. Mas pelo lado esquerdo fez uma boa exibição ontem e o Abel mexeu na saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras tradicionalmente sai com o lateral mais próximo dos 2 zagueiros. Ontem o Aníbal Moreno, primeiro volante, baixava e ficava entre os 2 zagueiros. Os 2 laterais do Palmeiras espetavam. Por quê? O Atlético Mineiro joga com encaixes homem a homem. Eu marco você, o Ivan marca o Beto. Cada um com o seu. Cada um com o seu. Se você espeta os laterais, os pontas do seu adversário vão ter que baixar com os seus laterais. Logo, ele vai ter dificuldade para te pressionar nos primeiros metros de campo, a bola vai sair com qualidade e aí tudo fica mais fácil. O técnico do Palmeiras foi bem ontem. Por falar em técnico do Palmeiras, ele tem sido cobrado se vai ou não renovar contrato, se vai ficar mais um tempo com a Leila até 2027, né? Ele fala sobre isso na coletiva. Perguntado ali, provocado, ele fala sobre isso, né? Fala sobre a evolução do time, sobre o Vitor Roque também, que teria sido a melhor atuação dele vestindo a camisa do Palmeiras. Já o Cuca teve que explicar a derrota. Merecido a vitória do Palmeiras, foi quem jogou mais, principalmente no primeiro tempo, teve uma atitude muito diferente da nossa, competiu mais, marcou forte, marcou pressão,
Mesmo a gente tendo empatado o jogo numa falta com o Hulk, não foi um bom primeiro tempo, longe disso. O segundo tempo também não foi bom, mas foi melhor que o primeiro. E no momento que você tem 1-1, nós tivemos erros incríveis para tomar o segundo gol e o terceiro também. E no fim ainda quase acaba empatando, mas não seria justo pelo que nós jogamos. Foi a pior partida, acho, desde a minha chegada, foi a de hoje. A primeira coisa que nós devemos fazer é assumir, não estamos bem, não estou bem. Então vamos trabalhar em cima disso, perceber quais são os pontos que este jogador precisa de ser tocado e as melhoras não é de um dia, não é de ontem para hoje. É só vocês fazerem um esforço e imaginar, este jogador tem 20 anos, quando este jogador tiver 24 ou 25, seguramente que vai ser uma máquina. Tem um contrato de 2 anos para assinar desde janeiro. Só que já disse várias vezes, eu quero estar aqui se for para ganhar títulos e se vir esta vontade nos meus jogadores. E para assinar é muito fácil, uma cláusulazinha, se não ganhar títulos, posso ir embora. E ontem não jogou nada, aliás. Quantos centroavantes ele teve à disposição? Quantos centroavantes, 9 de qualidade, ele teve à disposição? Teve o Luiz Adriano logo no início. Só. Que era bom jogador. Só. Mas o Luiz Adriano comprometido durante um curto espaço de tempo. Em 2020 ele foi fundamental na conquista da Libertadores. Foi. Logo na chegada do Abel. Depois teve seus problemas comportamentais, foi sendo deixado de lado e terminou o contrato em baixa. Tanto é que na final da Libertadores de 2021, quem entra no lugar do Rony para ser o homem de definição do Palmeiras era o Daverson. O Luiz Adriano estava no banco naquele dia. O Abel optou por não utilizá-lo naquele contexto, porque já era um jogador desgastado internamente e que não ficaria para a próxima temporada. Então, entendo que durante a passagem dele pelo Palmeiras, ele não trabalhou com noves de ofício e esses caras não se destacaram. Mas ele não teve jogadores de qualidade com essa característica. Mas o os Vitor caras- Roque já está na estrada aí há um tempo, né? Sim, mas os caras que chegaram também chegaram com o aval dele. Merentiel, Flaco Flaco Lopes. Lopes e tal. Flaco Lopes custou 50 milhões de reais. E o Vitor Roque é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Perfeito. 25 milhões de euros precisa render, cara. Sim. Aí a gente olha em retrospecto a carreira do Vitor Roque. Não estou falando aqui que ele seja mau jogador, não. Ele é talentoso, como disse o Ivan. Mas ele no Barcelona teve a egotrip dele lá, achou que ele não podia ser reserva do Lewandowski. Foi pro Betis e não jogou bem no Betis. Ele foi mal no Betis. Né? Aí ele é vendido ao Palmeiras e não está jogando bem. Eu discuto se o melhor jogo dele foi ontem ou foi o jogo contra o São Paulo, em que ele faz o gol da vitória, inclusive, nos acréscimos ali em Barueri. Ele jogou bem naquela partida. Mas longe de apresentar o futebol de um cara de 25 milhões de euros. Então, mas tem gente que discute por que ele não faz gol. Essa é a função dele ou é fazer o jogo sujo, como o Abel, inclusive, já falou alguma Não, vez? ele tem que fazer gol. Ele é centroavante. O negócio dele é gol. Jogo sujo é criar oportunidades para que Outros que façam. Ele vai ter que marcar, evidentemente. Todo mundo tem que marcar, participar. Isso não significa voltar atrás da linha no meio de campo. Isso é antigo. Marcar a saída de bola do adversário e tal, incomodar minimamente. Né? Isso ele tem condição física para fazer. E idade também. A questão é o Abel, como disse o Ivan, extrair o melhor de cada jogador. Tá? E o Vitor Roque, evidentemente, está inserido nessa história aí. Ainda tem uma questão para resolver com o próprio garoto. Ele teve problema do ego dele, concordo com o Berna nessa parte, que ele tinha que ter esperado, até porque o Lewandowski é um cara de uma idade avançada, o declínio ia chegar e ele tinha uma grande O oportunidade Lewandowski já mostrou muito mais que o Vitor Roque. de ser o 9 do Barcelona. Agora, foi um menino que tem 20 anos, é preciso sempre frisar isso, um garoto de 20 anos, que bateu na Europa, não conseguiu desenvolver seu jogo no Barcelona, não conseguiu desenvolver seu jogo no Betis e volta para o Brasil para reiniciar a sua carreira num clube de massa, num clube que uma torcida cobra muito. Então, o aspecto mental do garoto está muito nítido que ele tem diversas decisões erradas, não porque ele é um jogador ruim, mas porque a cabeça dele não está em dia. E aí cabe ao Palmeiras trabalhar esse jogador para, com o tempo, e sinto informar de que essa decisão do Vitor Roque e o crescimento de qualidade dele não vai acontecer da noite para o dia. É um jogador que vai ter que ser trabalhado internamente para que ele chegue num pico de rendimento daqui na próxima temporada, daqui 2 ou 3. Ele é muito jovem, Mas o essa investimento é grande. paciência o Abel disse que tem, hein? Ele falou na coletiva, inclusive, que tem paciência com ele. Ele não tem outra alternativa, ele tem que ter essa paciência com o jogador, porque ele é talentosíssimo. Agora, ele precisa ser ajudado internamente para que ele consiga desenvolver o melhor jogo. Mentalmente, ele precisa estar melhor para que ele consiga tomar as melhores decisões no campo. Está muito claro. Quando o Abel fala que ele tinha 50 quilos nas costas, todo mundo enxerga isso. Acho muito difícil que alguém diga que mentalmente o Vitor Roque está bem. E assim, para muita gente é bagre porque foi para lá, foi para Europa, bateu e voltou.
Mas tinha um técnico que não gostava dele, né? O Berna sempre Não, falava, né? a história é a seguinte, ali era uma disputa de poder do Xavi, que era o técnico do Barcelona, com o Deco, que até hoje é diretor esportivo do Barcelona, aquele que jogou em Portugal, tal, no Fluminense, era um jogador do Deco. E o Xavi falou, não, eu não pedi esse jogador. Ele chegou a falar isso no microfone. Não pedi. Quer dizer, ele foi sabotado. Não diria sabotado, Kaká. Ele estava no meio de uma disputa ali. Agora, ele teve a oportunidade, ele fez gol com a camisa do Barcelona. Ele teve a oportunidade e não mostrou nada. E no Betis tampouco. Até porque no início da temporada passada, durante a pré-temporada do Barcelona, sem o Xavi, já com o Hans Flick, o Vitor Roque viajou com a comitiva do Barcelona e foi pouco aproveitado pelo Gente, mas Flick. ele tem 20 anos agora. Quando ele foi, ele tinha o quê? 18, Pois é. 17? Isso, 18. Quer dizer, se adaptando ao país, É isso. Pois é. vestindo uma camisa pesada como a do Barcelona e ainda sendo sabotado pelo técnico, Mas pelo aí amor de Deus. é a questão dele. Ele devia ter aguardado, Exato. quietinho. Vou nem esperar. o Endrick. eu vou- Como o Vinícius Júnior. Vou O esperar. Vinícius Júnior jogou no Castilha. Pô. Ah, você vai ser reserva. Ok, Lewandowski vai jogar. Eu vou ter meus minutos, poucos, porque eu tô me adaptando. Quando eu estiver bem, eu vou jogar. O cara, ele tá beirando os 40 anos. Uma hora ele vai parar e o espaço vai se abrir para que eu possa jogar. Ele não teve paciência. Para mim, esse é o grande erro da carreira dele. Agora, Palmeiras não tem nada a ver com isso. E o jogador precisa recuperar a carreira dele. Ele precisa ser ajudado para recuperar a carreira Não, e outra coisa assim, também não acho que o movimento que ele fez de voltar para o futebol brasileiro foi ruim. Ele está pegando uma potência sul-americana, certo? Que vai poder recolocá-lo no cenário nacional e mundial. Um certo? técnico paciente. E assim, Caio Jorge voltou para o futebol brasileiro, hoje está arrebentando. Gabriel foi para a Europa, voltou, arrebentou no Brasil. Pedro bateu na Europa, voltou, fez sucesso no Brasil. Luiz Henrique, ex-Botafogo, foi para a Europa, voltou, fez sucesso no Brasil, foi parar na seleção brasileira. Cara, o movimento que ele fez não é ruim. Ele tem tudo para retomar a carreira dele e voltar para a Europa. O ponto é, ele vai ser o jogador que ele acenava ser no início, lá no começo de carreira, ou não? É cedo para ser taxativo. Não dá para falar que ele é um bagre e não dá para falar que ele vai ser um sucesso. Eu sou um pouco mais cauteloso em relação a isso.